Há mais de um século, um grupo de salesianos chegou ao centro-oeste brasileiro com o objetivo de levar o evangelho aos jovens e educá-los. Quando os salesianos chegam na Argentina e depois no Brasil, e de modo particular no Mato Grosso, Cuiabá, se viu a necessidade de trabalhar com os jovens, com as crianças, com a educação daquele povo que estava ali naquele momento. Em 18 de junho de 1894, desembarcou em Cuiabá o primeiro grupo de salesianos, liderado por Dom Luiz Lasanha. Eles iniciaram suas atividades na paróquia de São Gonçalo do Porto e ainda em 1894 fundaram o Liceu Salesiano de Artes e Ofícios. No ano seguinte, construíram o Colégio Salesiano São Gonçalo. Há 130 anos, os salesianos chegaram em Cuiabá, 18 de junho de 1894. E após 3 meses na paróquia São Gonçalo, nós viemos aqui para o Colégio Salesiano São Gonçalo, no dia 2 de setembro de 1894. E a partir daí começou esta obra grandiosa, onde trabalhou com muitas crianças, adolescentes e jovens, com muitos educadores que desempenharam a sua função com muito esmero, a partir da pedagogia de Dom Bosco. A partir de 1895, os salesianos estenderam seu trabalho às missões indígenas, juntamente com as Filhas de Maria Auxiliadora. O povo Bororo, nas margens do rio São Lourenço, na colônia Tereza Cristina, em Mato Grosso, recebeu a presença dos salesianos. Quando os missionários chegaram a Cuiabá, havia confronto dos militares com indígenas, os fazendeiros à volta. O anúncio de Jesus une e aproxima as pessoas. Quando durante essa entrevista me pergunta sobre as juventudes, e a gente vê num grande movimento juvenil inspetorial, povo Chavante, povo Boi Bororo, todos os jovens de todas as nossas obras unidos, isso deve nos alegrar, porque a semente que foi semeada pelos primeiros missionários produziu um grande fruto. Qual fruto? O amor, a união, a concórdia, enfim, um só coração como nosso Senhor gostaria que vivêssemos. Foi um tempo, de fato, de muito trabalho, tanto do ponto de vista material quanto imaterial. São Marcos se inicia em 1958, abril de 58. E praticamente eu conheço ainda os chavantes idosos que trabalharam na construção das telhas, as primeiras telhas que serviram para aquela estrutura missionária. E também imaterial, ou seja, toda a preocupação primeiro de resgate de uma cultura, vem o Vaticano II, toda uma preocupação com a evangelização a partir do projeto de Deus que está presente em cada povo. Então esse projeto de Deus está como semente no povo Bororo, no povo Chavante. O sonho missionário de Dom Bosco, que envolvia figos verdes que amadureceriam se mergulhados em suor e sangue, tornou-se realidade em Mato Grosso. 4 salesianos perderam a vida no trabalho missionário: Padre José Tannenberg, Padre João Fuchs, Padre Pedro Sacilotti e Padre Rodolfo Lunkenbein, junto com o indígena Simão Bororo. O Padre Tannenberg veio para a nossa inspetoria nos inícios do século passado. Quando ele foi se despedir, olhou para ele e quase não queria dizer, mas falou bem suavemente ao ouvido do Padre Tannenberg, do jovem clérigo Tannenberg: você prepare-se para o martírio. Ele escutou aquilo, agradeceu, veio embora aqui para o Mato Grosso, ficou por aqui. Aqui ele foi ordenado padre, trabalhou um tempo em Corumbá, depois ele foi enviado também como diretor da recém-fundada Casa de Palmeiras, que fica lá na região da Serra de São Vicente, por lá. Um dia a missão foi invadida por um grupo de pistoleiros, pegaram todos os salesianos, que não eram muitos, e fizeram eles entrar em marcha na direção do mato,
e durante aquela caminhada, etc., aconteceu a tragédia. O padre Tannenberg foi acertado na cabeça e veio a falecer. Até hoje é uma incógnita, um mistério. A gente pensa e diz que por ganância, por vingança, por impedir que naquela região fosse feita alguma missão indígena. Padre Fuchs e Padre Sachilotti pertencem à geração de salesianos do início do século XX. Padre Fuchs trabalhava naquela região de Meruri, Araguaiana, por aí que ele trabalhava. Ele se ofereceu e o Padre Sachilotti era um padre novo, recém-ordenado, ele tinha estudado em Turim, regressado e pediu para ser missionário em Mato Grosso. E a história conta que no dia 1º de novembro de 1934, eles estavam passando lá para aquela região, onde ainda hoje é chamado o Barranco dos Padres, e ele viu um grupo de indígenas chavantes na beira do rio, pegando alguma coisa. Eles ficaram contentes e falaram: vamos parar a barca, vamos chegar para lá, nós queremos lá entrar em contato com eles. Então, o Padre Fuchs e o Padre Sachilotti desceram, os demais se afastaram e ficaram no meio do rio esperando. Então lá passou uma boa temporada, passou, e não escutavam mais nada. Já estava quase escuro, eles resolveram ir para lá, chegaram e encontraram os corpos dos 2 padres já massacrados. Nunca mais hicimos um barulho, mártires pela causa indígena, em Meruri, em 1976. Para conhecer a vida do padre Rodolfo e compreender o seu compromisso, acho que o que melhor compreendeu o sacrifício do padre Rodolfo foi o padre Walter Bini, então provincial da Inspetoria de Mato Grosso. Ele, na carta mortuária do padre Rodolfo, explica o sentido e o valor desse sacrifício, considerando-o como o acontecimento mais marcante na celebração do 1º centenário da missão salesiana. O que é importante é isto. Muitos irmãos salesianos, sejam padres, sejam salesianos irmãos coadjutores, sejam colaboradores leigos, sejam indígenas, etc., também, através do seu suor, do seu sacrifício, do trabalho assíduo, diário, sem medir esforços, praticamente também deram o seu testemunho e a gente os considera como mártires da missão. Não derramaram o seu sangue, mas deram a sua vida. O legado dos salesianos na região central do Brasil é evidente em suas escolas e universidades. Hoje trabalho no Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium Unisalesiano. Esse centro universitário que tem como missão contribuir na formação ética, cristã e salesiana de cidadãos, através da produção e difusão do conhecimento e da cultura. Portanto, aqui nesta casa de Dom Bosco, através do ensino superior, preparamos as novas gerações para enfrentar com competência profissional, com humanismo e com responsabilidade social a sua missão nesse mundo. Em cidades como Cuiabá, Campo Grande, Lins, Araçatuba, Corumbá, Três Lagoas e muitas outras, os colégios salesianos se confundem com a história das próprias cidades. Essas instituições de ensino representam tradição e qualidade na educação. Eu penso que o maior valor é a familiaridade. É muito familiar o Colégio Dom Bosco. Então os alunos, junto com os educadores, que são os professores e os demais colaboradores da educação, têm assim um relacionamento muito familiar. E esse relacionamento familiar vai se estender depois na educação formal, que é na sala de aula,
depois também nos momentos celebrativos, nos momentos de encontro no pátio. Os pais que procuram um colégio como o Colégio Dom Bosco, eles vêm porque o colégio é um colégio tradicional, mas é um colégio que oferece estrutura e excelentes condições de ensino-aprendizagem. Para conseguir evangelizar, justamente por ser igreja em meio às casas de seus filhos, a paróquia precisou adequar-se continuamente aos tempos, alterando as modalidades da sua presença. Hoje, a paróquia confiada aos salesianos é chamada a fazer o mesmo. Ela não pode existir a não ser como igreja em saída no território que a acolhe, capaz não só de reunir pessoas, mas de animar histórias de fé e criar relações na vida cotidiana. Depois das escolas, as paróquias são as mais importantes frentes de trabalho e evangelização dos salesianos nestes 130 anos de história. Na paróquia salesiana, nós temos uma espiritualidade, nós temos um carisma, mas nós estamos a serviço da igreja. Esse serviço da igreja nos coloca em comunhão com todos os outros carismas, com todas as outras espiritualidades e que de alguma forma você, como pároco, você tem que acolher. Eu tenho aqui, por exemplo, os vicentinos. É o coração da minha obra social. E eles vão envolvendo também os jovens. Então, aquela espiritualidade, aquele carisma que aparentemente não tinha nada a ver com o jovem, em contato com o carisma salesiano, ele começa a pensar diferente. Eu também tenho que trabalhar com o jovem. E ali, seja na pastoral do surdo, seja na pastoral da escuta, né? Hoje a pastoral familiar, a pastoral da messe, dos messes, né? Você vê a grande contribuição que as paróquias salesianas estão dando, a força que as paróquias estão oferecendo para a diocese. Sem contar que Campo Grande, Cuiabá e outras cidades da nossa inspetoria, elas nasceram ali à sombra do carisma salesiano, depois cresceram, uma identidade própria, mas não podem negar o berço salesiano, a grande contribuição que a missão deu nesses 130 anos. Surge um movimento, a Articulação Juvenil Salesiana, ou AJS. Esse movimento promove a participação e o protagonismo dos jovens, proporcionando experiências educativas e pastorais significativas. É da nossa paixão, do nosso amor, da nossa consagração ao Senhor que possibilita ter o coração aberto para ir aonde o Senhor nos manda. Se o Senhor acha por bem nos mandar aos povos originários e ali gastar nossa vida, assim o vamos com o coração aberto. Se o Senhor nos pede para trabalhar com as juventudes da cidade, a gente sabe que existe muitos tipos de jovens. O que faz com que o salesiano respeite e acolha cada jovem? O amor a Jesus. Este amor a Jesus molda o nosso coração semelhante ao coração do bom pastor e nos impulsiona a gastar nossa vida por aquele jovem que mais precisa de nós. As obras sociais salesianas são um espaço que acolhe e transforma a vida de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Em cada uma delas, oferecemos educação de qualidade, assistência social, formação humana e profissional, buscando ajudar esses jovens a construírem um futuro digno. Nós temos desde os 6 anos de idade, a obra é aberta para acolher os nossos usuários, os nossos destinatários. Desde 6 aninhos aprendendo o princípio. E é bonito ver que ao entrar ao portão aqui, eles têm um novo jeito de proceder. Porque ali fora eles xingam, eles podem brigar, etc. Mas quando entram aqui nesse ambiente, eles mesmos por si mesmos dizem, aqui não pode. Aqui não pode por quê? Porque tem princípio, tem valores, tem afeto, tem cuidado, enfim. Então a obra ela marca imensamente a vida de todos aqueles que aqui vêm. A história da Missão Salesiana de Mato Grosso é uma contínua renovação do sonho de Dom Bosco
a cada nova geração de salesianos que são formados nestas terras. A nossa inspetoria tem uma esperança futura brilhante. Olhando os números que nós temos hoje, poderia ser muito mais significativo, mas o trabalho é feito, temos um número significativo dentro do campo da formação, entre o pré-noviciado e o estudantado de teologia, nós falamos em torno de 30 jovens adultos sendo acompanhados. Isso significa que Deus tem olhado com carinho para nossas inspetorias. O trabalho salesiano nos estados de Mato Grosso do Sul e oeste do estado de São Paulo tem sido uma jornada de fé e dedicação, inspirada pelo exemplo de Dom Bosco. Somos herdeiros de um grande patrimônio cultural, espiritual e pastoral deixado por nosso pai São João Bosco. Os salesianos presentes nestas terras levam adiante este compromisso de formar bons cristãos, honestos cidadãos e profissionais competentes. Queremos continuar contribuindo na transformação de uma sociedade mais justa, humana e fraterna. Planos traçados, rios percorridos, terra sonhada e querida, mãos calejadas, pés mensageiros, trazem consigo a vida, sempre educando, evangelizando, com a bondade e a razão.